Imagine entrar em um ambiente onde o ar parece vibrar com algo maior do que você, onde cada palma, cada voz, cada gesto aponta para um único centro, o reinado divino. O Salmo 47 nos chama exatamente para este lugar. Um território onde Deus não é apenas celebrado, mas reconhecido como o Rei que governa sobre tudo e, ao mesmo tempo, guarda cada detalhe da nossa vida. Enquanto o mundo lá fora parece correr em desordem, este salmo nos lembra que existe uma proteção que não falha, uma cobertura que não depende das circunstâncias. É como estar no olho da tempestade e ainda assim sentir uma paz interior que não faz sentido para quem olha de fora. E aqui é a pergunta que abre a reflexão do Salmo 47. Se você realmente acreditasse que o Rei do Universo está no controle da sua história, como isso mudaria a forma como você enfrenta seus dias? Como seria viver sabendo que o reinado dele não é distante, mas presente? E que a proteção dele não é simbólica, mas real? Prepare-se, porque o Salmo 47 não é apenas um convite à celebração, é um chamado para reposicionar o coração, reencontrar o centro e descobrir uma paz que nasce do reconhecimento de quem está no trono. A continuação promete revelar como esse reinado divino se conecta diretamente às batalhas e vitórias pessoais de cada um. Mas antes de prosseguir, quero pedir que nos conte se você tem deixado Deus reinar sobre sua vida. Quando o salmista declara que Deus subiu entre aclamações, ele não está descrevendo apenas um movimento celestial, mas um deslocamento dentro de nós. É como se o coração, antes pesado como pedra molhada, começasse a subir, a ganhar leveza, a encontrar um novo eixo. Pense nisso. O que dentro de você precisa subir hoje? O que ainda está preso ao chão como âncora enferrujada, impedindo sua alma de respirar novos ares? O Salmo 47 nos lembra que Deus não reina à distância. Ele não é um monarca trancado em um castelo de nuvens. Ele governa moldando o destino, alinhando caminhos, virando páginas que nós mesmos não teríamos coragem de virar. E se você percebesse que esse reinado não é sobre controle, mas sobre cuidado, que ele não domina para esmagar, mas para sustentar, como isso mudaria a forma como você enfrenta seus medos, suas guerras silenciosas, seus dias nublados? O Salmo diz que ele escolhe para nós a nossa herança. Isso é forte. Deus está escrevendo um capítulo que você ainda não leu, mas que já está pronto, esperando apenas o momento certo para ser revelado. E aqui fica a pergunta que cutuca a alma: você confiaria esse capítulo nas mãos dele? Você permitiria que ele conduzisse tua história mesmo quando você não entende o enredo? Porque, no fundo, o Salmo 47 é um convite para entregar o volante, para reconhecer que o Rei sabe o caminho, mesmo quando a estrada parece um labirinto. Mas por que o salmista insiste tanto em nos lembrar que todas as nações, todos os povos, todos os reinos estão sob esse mesmo governo? E o que isso revela sobre o seu próprio lugar no mundo, sobre sua identidade e sobre o poder que você talvez ainda não percebeu que carrega? Quando o salmista afirma que Deus reina sobre as nações, ele não está falando apenas de mapas, fronteiras ou bandeiras. Ele está falando de algo muito mais íntimo, os territórios invisíveis que existem dentro de cada um de nós, como dúvidas, medo, ansiedade, solidão, pensamentos ruins. Quem está reinando nesses territórios? O Salmo nos lembra que Deus não reina apenas sobre tudo, mas apesar de tudo. Ele reina mesmo quando você perde o controle. Ele reina mesmo quando você não entende o que está acontecendo. Se ele reina sobre as nações, ele também reina sobre as emoções. Se ele governa o mundo, ele também governa o seu caos.
Agora imagine isso. E se você permitisse que esse rei colocasse em ordem nos seus territórios internos? Como seria acordar amanhã sabendo que não precisa carregar o peso de governar tudo sozinho? O que significa na prática viver como alguém que reconhece esse reinado? Como isso muda suas decisões, seus relacionamentos, sua forma de reagir às tempestades? Vamos entrar nesse ponto crucial. Como o reinado de Deus se manifesta no cotidiano, nas escolhas pequenas, nos momentos em que ninguém está vendo. E como isso redefine completamente a maneira como você caminha pela vida. Porque reconhecer o reinado de Deus não é apenas levantar as mãos no momento de louvor, é levantar a vida inteira. Significa caminhar como quem carrega um passaporte celestial no bolso. Significa tomar decisões não pelo medo do que pode dar errado, mas pela confiança no Deus que nunca perde o controle. Pense nas suas últimas escolhas. Quantas delas foram guiadas pela ansiedade? Quantas foram guiadas pela fé? Quantas vezes você reagiu como se estivesse sozinho, quando na verdade o rei estava ao seu lado, segurando o mapa? O reinado de Deus se manifesta nos detalhes, na paciência que você não teria sozinho, na força que aparece quando você já estava no limite, na paz que chega como um vento suave depois de uma tempestade barulhenta. E aqui está o ponto que transforma tudo. Quando você vive como alguém que reconhece esse reinado, você deixa de ser refém das circunstâncias e passa a ser embaixador da esperança. Você não apenas sobrevive, você representa o reino. Agora, imagine isso. Como seria sua rotina se antes de cada decisão você lembrasse que o rei do Salmo 47 governa sobre tudo e também sobre você? Como mudaria sua postura, sua coragem, sua forma de enfrentar aquilo que te desafia? O que acontece dentro de nós quando finalmente nos alinhamos ao reinado de Deus? O que muda na alma, no olhar, no futuro? E como esse salmo tão curto e tão poderoso pode redefinir completamente a maneira como você enxerga a vida? Então, chegamos ao ponto em que o Salmo 47 deixa de ser apenas lido e começa a ser vivido, porque no fundo esse salmo não é sobre palmas, nem sobre música, nem sobre celebração, é sobre posicionamento. Quando você reconhece que Deus reina, algo dentro de você se realinha, como uma bússola que finalmente encontra o norte depois de muito tempo girando perdida. O caos perde força, o medo perde voz, a ansiedade perde território. E a esperança, essa ganha espaço, cresce e floresce como uma árvore que finalmente encontra solo fértil. Agora, respire fundo e reconheça: eu preciso ouvir isso. O Salmo 47 nos lembra que Deus não é apenas rei do universo, ele é rei do seu universo, do seu hoje, do seu amanhã, do que você entende e do que você ainda não entendeu. E aqui está a verdade que fecha essa reflexão como um selo. Quando Deus ocupa o trono, nada mais precisa ocupar o seu coração. Agora, respire fundo e pense. Se você realmente acreditasse de forma plena que o Rei está no controle, o que mudaria na sua vida hoje? Que peso você deixaria cair? Que passo você finalmente teria coragem de dar? Como viver diariamente com essa consciência do reinado de Deus, mesmo quando a vida insiste em nos puxar para baixo? O Salmo 47 não é apenas um convite à celebração, ele é um anúncio. Um anúncio de que existe um movimento acontecendo nos bastidores da história e que esse movimento não depende da aprovação humana. Quando o texto diz que os príncipes dos povos se reúnem como o povo do Deus de Abraão, ele está revelando algo profundo. Há um alinhamento invisível acontecendo.
uma convergência que ultrapassa culturas, fronteiras e épocas. É como se o salmista estivesse dizendo: olhe além do que seus olhos veem. Há algo maior sendo costurado no tecido do tempo. Agora pense nisso. Se até os grandes da terra, os líderes, os poderosos, são chamados a se curvar diante desse rei, o que isso diz sobre nós? Sobre o nosso lugar nessa história? Sobre o valor que carregamos mesmo quando nos sentimos pequenos? O Salmo nos lembra que Deus não apenas reina, Ele reúne. Ele junta peças que pareciam desconectadas. Ele aproxima o que estava distante. Ele cria unidade onde antes havia divisão. E aqui surge outra pergunta que mexe com a alma. Quais são as partes da sua vida que Deus está tentando reunir? Quais fragmentos Ele está chamando de volta para o centro? Quais áreas precisam se alinhar ao ritmo do reino? Porque o Salmo 47 não fala apenas de povos. Fala de pessoas, fala de você, fala de mim, fala de todos nós que de alguma forma estamos sendo chamados para perto. Então, o salmista encerra com uma frase que é quase um sussurro profético. Porque a Deus pertencem os escudos da terra. Escudo significa proteção, defesa, segurança. Como isso transforma a forma como você enfrenta ataques, críticas, incertezas e tempestades internas? O salmista está revelando uma verdade que vai muito além da imagem de um guerreiro segurando um escudo físico. Ele está dizendo que toda forma de proteção verdadeira, profunda e duradoura tem origem em Deus. É como se o Salmo nos lembrasse que mesmo quando você acha que está se defendendo sozinho, existe uma cobertura maior, silenciosa, constante. Uma defesa que você não vê, mas que te vê o tempo todo. A proteção divina não é apenas externa, é interna. Ela não é um escudo que te isola do mundo, mas um escudo que te sustenta dentro dele. Deus não apenas te protege, Ele te posiciona. Em essência, trata-se de afirmar a soberania de Deus, acima de qualquer autoridade terrena, e de convocar todos à adoração e à confiança nele. Como o protetor supremo, basta entregar tua vida a Ele. Agora, silencie teu coração e ouça o Salmo 47 como uma melodia divina que acaricia teu espírito. Batei palmas todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo, pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande Rei de toda a terra. Ele nos submeteu os povos e pôs sobre os nossos pés as nações. Escolheu-nos a nossa herança, a glória de Jacó, a quem Ele ama. Subiu Deus por entre aclamações, o Senhor ao som de trombeta. Salmodiai a Deus, cantai louvores, salmodiai ao nosso Rei, cantai louvores. Deus é o Rei de toda a terra, salmodiai com harmonioso cântico. Deus reina sobre as nações, Deus se assenta no seu santo trono. Os príncipes dos povos se reúnem, o povo do Deus de Abraão, porque a Deus pertencem os escudos da terra, Ele se exaltou gloriosamente. Chegou o momento de orarmos juntos, entregar nossa vida a Deus, para enfrentarmos as batalhas do dia a dia. Senhor, Deus Altíssimo, Rei sobre toda a terra, hoje eu coloco diante de Ti tudo o que sou e tudo o que carrego. Eu me rendo ao Teu governo, à Tua sabedoria e ao Teu amor que nunca falha. Entrego nas Tuas mãos os meus medos, porque Tu reinas acima deles. Entrego as minhas dúvidas, porque a Tua voz é mais alta que qualquer incerteza. Entrego os meus planos, porque Tu conheces caminhos que eu ainda não enxerguei. Entrego meu coração, porque ele encontra descanso somente em Ti. Senhor, toma o controle das áreas que eu ainda não consigo controlar. Toma o trono dos meus pensamentos, das minhas emoções, das minhas decisões, que o Teu reinado se estabeleça dentro de mim, como se estabelece sobre as nações. Firme, soberano, inabalável.
Eu me coloco diante de ti, como parte desse povo que te aplaude, que te exalta, que reconhece que tu és digno de toda a honra. Que a minha vida seja um gesto contínuo de entrega, um aplauso vivo ao Rei que nunca perde o domínio. Guia-me, sustenta-me, molda-me. Que cada passo meu seja alinhado ao teu propósito. Que cada respiração seja um ato de confiança. Que cada dia seja vivido debaixo da tua proteção e da tua direção. Hoje eu declaro: tu és o meu Rei, tu és o meu escudo, tu és o meu Senhor. E eu te entrego tudo, sem reserva, sem medo, sem voltar atrás. Em teu maravilhoso nome é que eu oro. Amém. Muito obrigada por ter ficado comigo até aqui. Se o Salmo 47 falou com você sobre o reinado e a proteção de Deus, então você precisa ver como tudo isso se encaixa com o que já conversamos no Salmo 46, onde Deus não apenas reina, mas é refúgio e fortaleza em meio ao caos. Se você ainda não assistiu o Salmo 46, o vídeo está aparecendo agora na sua tela. É só clicar e continuar essa jornada. E se prepare, porque no próximo vídeo vamos mergulhar no Salmo 48, onde essa história ganha um novo capítulo. Não apenas o Deus que protege e reina, mas o Deus que habita. O Deus que se torna o centro, a segurança e a alegria do seu povo. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Vamos continuar essa caminhada juntos.